Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder continuar o nosso projeto da leitura bíblica e hoje vai ser um pouco diferente. Vou explicar para você. É, Hoje nós vamos iniciar um novo livro da Bíblia, tá bom? Só que nós vamos ler hoje apenas um capítulo e é por um motivo bem específico. Hoje eu estou com um dia extremamente apertado, extremamente corrido. Tenho alguns compromissos de serviço na parte da manhã e na parte da tarde. Já no finalzinho da tarde eu tenho alguns compromissos da igreja que vai durar até a parte da noite. Então, eu acredito que eu vou acabar bem tarde da noite. Então, eu tô com um dia bem cheio. Acordei até um pouco mais cedo, acabei de acordar, então até a voz aqui dá para perceber, né? E como eu estou com um dia bem corrido, um dia bem cheio, eu decidi adiantar um pouco, né? Acordei um pouco mais cedo. Estou um pouco cansado, não vou mentir, mas não tem nenhum problema. Mas hoje nós vamos ler apenas um capítulo para poder fazer a palavra de Deus ser a prioridade, né, na nossa vida. Fazer Deus ser a prioridade na nossa vida e também não deixar de cumprir com um compromisso, com um desafio. Vamos ler aqui apenas um capítulo hoje, mas vai ser de uma forma muito bem lida, porque o Senhor merece o nosso esforço, mesmo nos dias corridos, né? Então acredito que amanhã, no domingo, eu vou conseguir dar um enfoque um pouco maior, se Deus quiser. E aí eu vou conseguir desenvolver mais a leitura amanhã. Amanhã eu leio um pouco a mais para compensar o dia de hoje, beleza? Deixa eu só coçar os olhos aqui. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje nós, como eu comentei, nós vamos iniciar o livro de Ezequiel e vamos ler o capítulo 1, beleza? No dia 5 do quarto mês do ano 30, estando eu junto com os exilados à beira do rio Cobar, de repente se abriram os céus e eu tive visões divinas. No dia 5 do mês, no ano 5 do exílio do rei Jeconias, a palavra de Javé foi dirigida ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, no país dos caldeus, às margens do rio Cobar. Aí Javé colocou a mão sobre ele. Então assim nós damos início com a história do profeta Ezequiel e eu acho bem interessante aqui, né? Porque aqui diz, aí Javé colocou a mão sobre ele. Então nós vemos aqui que Ezequiel não fez as suas ações, não profetizou segundo as suas vontades, né? Somente aquilo que ele achava que poderia ser interessante falar. Não, pelo contrário. Ele foi usado como um instrumento de Deus. E é isso que Deus quer para cada um de nós, que a gente deixe ser usado como instrumento dele. E não é falando pela nossa própria boca, não é falando pelas nossas próprias intenções. Temos que entender que nós não estamos falando de nós, mas nós estamos falando dele. Então é ser um bom instrumento do Senhor. Então deixe ser usado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu vi o seguinte: do lado norte soprava um forte vento. Foi então que eu vi uma grande nuvem e um turbilhão de fogo. Havia claridade em torno da nuvem e no centro um brilho faiscante, bem no meio do fogo. Isso aqui foi a visão de Ezequiel, tá? É como se fosse ele tendo uma experiência ali com Deus vivo. Presta atenção. Do meio da nuvem surgiu algo parecido com 4 animais, e cada um lembrava também uma forma humana. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas e seus cascos pareciam cascos de boi, só que eram brilhantes como bronze polido. Debaixo das asas saíam mãos humanas pelos 4 lados. Seus rostos e asas também estavam voltados para as 4 direções. A asa de cada um encostava na asa do outro. Ao se movimentarem, eles não se viravam, mas cada um ia para a frente. O rosto deles era parecido com o rosto de um homem. Do lado direito tinha uma aparência de leão e do lado esquerdo tinha uma aparência de touro. Os 4 tinham também aparência de águia. As asas abriam-se para cima, 2 chegavam a encostar na asa do outro, e 2 cobriam o corpo. Todos se moviam para a frente, seguindo a direção para a qual o vento os conduzia. Enquanto se moviam, nunca se voltavam para os lados. No meio dos animais havia uma coisa parecida com as brasas acesas,
queimando como tocha. Esse fogo se movia entre os 4 animais. Era brilhante e dele saíam relâmpagos. Os animais, no seu vai-vém, pareciam coriscos. Observando, vi uma roda no chão, ao lado de cada um dos 4 animais. No aspecto e estrutura, as rodas tinham um brilho do topázio. O formato de uma era o formato das 4. O aspecto e a estrutura delas eram como se uma roda estivesse no meio da outra. Rodavam para os 4 lados sem precisar virar. O aro delas era muito grande e estava cheio de olhos por toda a volta, e isso nas 4 rodas. Quando os animais se moviam, as rodas se moviam junto com eles. Quando os animais se levantavam, as rodas também se levantavam. Na direção para onde ia o vento iam as rodas. Elas subiam junto com os animais, porque o espírito dos animais estava nas rodas. Quando os animais andavam, as rodas andavam também. Quando os animais paravam, as rodas também paravam. Quando eles se levantavam do chão, as rodas também se levantavam, porque o espírito dos animais estava nas rodas. Por cima da cabeça dos animais havia uma coisa parecida com uma cúpula de cristal brilhante, estendida por cima da cabeça dos animais. Sob a cúpula, suas asas ficavam voltadas uma para a outra, e cada animal tinha 2 asas cobrindo-lhe o corpo. O barulho de suas asas que eu escutei parecia o estrondo de águas torrenciais, como a voz do Todo-Poderoso. Quando se moviam, ouvia-se um barulho como o de tempestade, como de acampamento, e quando paravam, abaixavam as asas. Ouviu-se um barulho por cima da cúpula que ficava sobre as cabeças dos animais. Havia algo parecido com uma pedra de safira, em forma de trono, e nele, bem no alto, algo parecido com um ser humano. Vi em volta dele uma coisa com brilho fascinante, parecendo fogo bem junto dele. Daquilo que parecia ser a cintura para cima e também para baixo, havia algo brilhante como fogo em toda a volta. Esse brilho em torno dele parecia o arco-íris, que aparece nas nuvens em dia de chuva. Era a aparência visível da glória de Javé. Quando vi, caí imediatamente com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Olha para você ver. Olha para você ver Ezequiel aqui falando sobre a experiência com Deus vivo que ele teve. E eu achei bem interessante que eu até trouxe aqui a explicação sobre esse primeiro capítulo aqui do livro de Ezequiel. A própria Bíblia minha aqui traz essa explicação. E, cara, é muito, muito, muito interessante. Presta atenção à explicação do primeiro capítulo. A vocação profética sempre inicia com alguma experiência de Deus, profunda e inexprimível. Para exprimir a experiência que levou à missão, Ezequiel usa o gênero literário da teofania. Para você ver que interessante. Vai explicando para a gente aqui. Descrição. O que é teofania, né? É a descrição da manifestação de Deus através de furacão, nuvens, tempestades, relâmpagos. É difícil, até mesmo impossível, reconstruir ou sequer imaginar o que ele descreve. Então é bem, se a gente for levar aqui tudo para poder tentar imaginar, cara, é quase impossível. Aqui na palavra diz, né? É difícil, até mesmo impossível de imaginar, cara, porque foi algo muito específico ali na vida de Ezequiel. O importante é perceber que Ezequiel, no exílio, tem a experiência do Deus vivo, presente e pronto para agir. Todo o aparato da teofania é um modo de sugerir o mistério da presença e ação divina. O trono mostra que Deus é rei e juiz. Ele é o Senhor que governa a história e realiza o julgamento de todos os povos. A reação humana é de total impotência. Então nós percebemos, né, a grandeza de Deus e a pequenez dos seres humanos. Não podemos ficar impressionados com o modo pelo qual um profeta descreve sua experiência de Deus. Então nós não podemos assim ficar, não. Todos somos chamados a exercer o profetismo, mas ninguém fica esperando aparições grandiosas para se sentir impelido. Então não precisa, Deus está nos chamando. Deus está nos chamando para proclamar, para falar sobre a palavra dele. Não precisa ter algo grandioso para que nós entendamos isso.
para que nós falamos assim, nossa, eu preciso falar mais sobre a palavra de Deus. Precisa que uma pessoa, um anjo, uma visão apareça para você entender que nós devemos falar a palavra de Deus. Não estou falando que isso não pode acontecer. Pode acontecer sim. Deus ele pode fazer todas as coisas. Mas só de você ler a Bíblia, você já vai entender que nós devemos pregar o Evangelho. Só de você ler a Bíblia, você vai entender que nós devemos falar sobre o amor de Deus por cada um de nós. Então, não espere coisas grandiosas acontecer. Só vai, cara. Só vai. Deus está nos chamando. O Espírito Santo está querendo nos conduzir. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo. A ação de Deus se manifesta através de acontecimentos e situações. É no discernimento da realidade e no compromisso com o projeto de Deus que descobrimos sua presença, palavra e ação. Então, deixe encontrar com esse Deus vivo que quer nos usar. Então, assim a gente finaliza com o dia de hoje. Como eu expliquei, lemos aqui apenas um capítulo, mas amanhã, se Deus quiser, nós vamos incrementar mais na leitura de amanhã, tá bom? Vamos ler um pouquinho mais amanhã, beleza? Muito obrigado pela tua presença. Deus abençoe você. Até mais. Tchau, tchau.